Muito obrigado, deputado, presidente da comissão. Cumprimento a deputada Bia Kicis, relatora, deputado Alex Fontaine, companheiros de mesa, deputado general Peternelli, sempre deputado Luiz Carlos Rauli, todos os senhores aqui presentes, dizer da minha satisfação de poder me manifestar com relação a este projeto. Eu fiz uma breve apresentação, dada a exiguidade de tempo. Eu queria dizer aos senhores que, ainda que a tentação seja muito grande, eu vou me ater exclusivamente à PEC número 7. Quero fazer uma análise desse projeto. Não vou me manifestar com relação a nenhum outro projeto que esteja sendo discutido. Eu mesmo tenho participação em vários deles, mas eu vou me ater exclusivamente à PEC número 7 e emitir uma opinião com relação a como eu vejo essa proposta. O roteiro da minha apresentação, portanto, será muito brevemente o que é a PEC 7 e as inovações que estão incluídas na PEC 7, como a PEC 7 se compara com outras propostas em debate. Aí o objetivo não é dizer se é melhor ou pior, se eu recomendo ou não, mas exclusivamente mostrar as diferenças de abordagem que existe entre esta concepção tributária e as demais existentes no país. Eu enfatizo o que eu considero os avanços da PEC 7, dúvidas e dificuldades que eu identifico também neste projeto e, para finalizar, eu tiro algumas conclusões que eu desejaria dividir com os senhores. Né? Muito bom, iniciando o que é a PEC 7. Né? Ela chama atenção por algumas características absolutamente diferenciadas relativamente a todo e qualquer outro projeto. Né? É uma concepção diferente, onde o autor da PEC, o proponente, o deputado Luiz Felipe, ele praticamente identifica 3 grandes bases tributárias e que são o imposto de renda, vendas ou circulação de mercadorias, etc., e patrimônio ou riqueza, enfim, uma tributação sobre estoque de bens pertencente às pessoas. Portanto, ele identifica 3 grandes bases e se restringe a elas, e praticamente elimina todos os demais impostos, como nós vamos ver posteriormente. O que chama a atenção é que esses 3 tipos de base tributária propostas pela PEC 7, elas são aplicáveis aos 3 níveis da federação. E aqui uma característica absolutamente inovadora e quem sabe, bastante diferente de todas as outras propostas. A ideia é que a nossa federação, nos 3 andares, nós temos uma federação diferente de todas as outras no mundo. Nós temos uma federação de 3 níveis, União, Estados e municípios. Do ponto de vista de competências tributárias, os municípios têm competências constitucionais tributárias, os estados e também a União. E ele concede autonomia total aos 3 níveis de entes federados, tanto à União, quanto aos estados e quanto aos municípios. Para quê? Para que apliquem os 3 tributos propostos na PEC, ou seja, os 3 níveis de governo, município, estados e a União, poderão, cada um deles, ter um imposto de renda, um imposto sobre circulação, um imposto sobre consumo, que ele propõe que seja o sales tax americano, chamado no Brasil de imposto de vendas a varejo, IVV, e, finalmente, um imposto sobre a riqueza ou sobre patrimônio. Então, teoricamente, um habitante em qualquer município do país, que é o nível mais baixo da federação, poderá ser onerado com os tributos federais, 3 tributos federais, e poderá ser onerado também pelos 3 tributos
municipais que são incidentes sobre os residentes naquele município. Teoricamente, poderá ter 2 impostos de renda. Isso é muito comum nos Estados Unidos, todos os senhores sabem, estados e municípios. Município é raro, pouquíssimos, mas estados, praticamente todos ou muitos, têm também imposto de renda, mas é muito usada a técnica do chamado piggyback, quer dizer, eles entram de carona no imposto de renda federal, o imposto de renda federal arrecada e eles colocam uma pequena alíquota adicional incidente sobre os residentes naquele estado, mas mediante convênio o imposto de renda é administrado pelo IRS americano. O importante é que se propõe 3 impostos, esses 3 impostos estariam à disposição dos 3 níveis de governo, todos 5.600 municípios, todos 27 estados, e a União poderiam se utilizar desses 3 tributos, e todos eles com autossuficiência, né? Uma outra característica interessante é que esse é o primeiro projeto dentre os maiores protagonistas do debate da reforma tributária, que é a PEC 110, a PEC 45 e a PEC e o Simplifica Já, imagino que são os 3 assim, que estão tendo uma maior exposição na mídia, sem prejuízo de vários outros, como o deputado Peternelli tem um imposto único nacional, o deputado Bivar tem um imposto único federal, e eu vou me referir a eles, mas com relação a esses 3, Simplifica Já, PEC 45 e PEC 110, os que estão mais avançados na pauta de debate nacional, nenhum deles aborda com a mesma transparência e da forma incisiva como se fala na desoneração de folha. Essa é uma característica muito positiva. E é o único projeto que não propõe um IVA. Não propõe um imposto sobre valor agregado. Pelo contrário, elimina os 2 IVAs que nós temos, que é o IPI e o ICMS, e o COFINS não cumulativo, que pretende ser um IVA também, mas tudo feito de maneira muito imperfeita, projetos muito mal elaborados, IVAs muito mal estruturados, de modo que, se a opção é por ter um IVA, claramente, os projetos PEC 45, PEC 110 e mesmo Simplifica Já são muito superiores ao que nós temos hoje. Mas a inovação que o deputado faz é não propor IVA algum. As razões são várias. Na fase de debate, se houver necessidade, nós poderíamos, inclusive, discutir o porquê o IVA é um imposto que está perdendo eficácia no mundo digital, está ficando cada vez mais oneroso e cada vez mais burocratizado para que a sua implantação seja ou atenda às características de absoluta neutralidade e não cumulatividade. Portanto, é um imposto que vem enfrentando dificuldades crescentes, o que não quer dizer que não haja espaço para um IVA na economia brasileira, porque a economia brasileira ainda não está, digamos, na fronteira do desenvolvimento tecnológico mundial. Grande parte do setor produtivo brasileiro ainda é composto por indústrias 2.0, longe da 4.0, um setor produtivo ainda convencional, tradicional, onde as cadeias de produção ainda existem. Hoje em dia, o mundo moderno, tecnológico, acabou a cadeia de produção. Hoje existem redes de produção, mas não mais cadeias lineares. Isso não existe mais. E o IVA é um imposto que pressupõe o conceito das cadeias. Portanto, no Brasil ainda existe espaço para um IVA, mas o deputado, na PEC 7, prefere não adotar o IVA, já se antevendo ou se antepondo ao desenvolvimento da economia mundial, que cada vez mais vai estreitando espaços para a continuidade desta forma de tributação, ainda que amplamente vigente em todo o mundo, porém implantado em meados do século passado. Portanto, todos os países que a utilizam, e é verdade, 160, 180, 200 países no mundo utilizam, inclusive o Brasil, mas isso foi um fenômeno típico da economia industrial de meados do século passado e cada vez enfrenta maiores dificuldades para a sua sustentação. Muito bom. O que eu gostaria de abordar é algumas características que me parecem extremamente inovadoras nesse projeto e, a partir daí, compará-las com outros projetos em discussão no Brasil, não é?
Mas o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é a questão do Pacto Federativo. Não é? Todos os projetos, de alguma maneira, afetam o Pacto Federativo brasileiro. Alguns mais, outros menos. E esta é uma variável que, na minha análise, que acompanha a reforma tributária, tanto quanto o deputado Raul acompanha a reforma tributária há 40 anos, eu consigo identificar na questão do Pacto Federativo uma das maiores dificuldades para se aprovar uma reforma tributária nos moldes que vem sendo apresentado desde a década de 90, ou seja, a criação de um imposto único sobre consumo. Todos os projetos acabaram se centrando nisso. Eu, parcialmente, fui culpado por isso, porque ainda no começo, em 1992, propus um imposto único diferente desse, diferente da base que está sendo proposta, que é a base de um IVA. Eu propus um imposto único da base sobre movimentação financeira, mas eu fiz isso num pódio universitário, né? E é totalmente diferente discutir uma ideia como essa em frente a um grupo de alunos do que estar do outro lado da mesa, sentado como deputado que fui na época, e defender um projeto que praticamente bota de cabeça para baixo a nossa federação, o nosso pacto federativo, né? E a nossa federação tem 140 anos de existência. Não acredito que um projeto possa... Eu vou usar um termo forte, eu sei que advogados vão às vezes, se contrapor a isso, mas não podem agredir o Pacto Federativo impunemente. Essa é uma coisa que provavelmente vai demorar gerações para conseguir ser feita. E, ao longo desses 40 anos, sempre houve muito conflito nos entes federados que se sentem afetados pelo Pacto Federativo ou pela perda de competências tributárias. Isso aconteceu com estados, primeiramente, durante 20 anos, a grande reação contrária a um IVA único eram os estados, quem perdia, quem ganhava. Nesta campanha agora, nesse momento do debate, os municípios, a partir do crescimento da base tributária dos serviços, entraram pesado nesse debate também. Então, o problema federativo é um obstáculo que eu diria quase que intransponível ao se propor uma modificação radical no nosso pacto. E a PEC 7 modifica radicalmente o Pacto Federativo brasileiro. Por quê? Porque cria uma federação absoluta. Unificação, centralização, uma federação que eu diria restrita. A PEC 45 faz isso. E a PEC 7 é o oposto. Quer dizer, a plena autonomia de uma federação perfeita, a PEC 7 faz. Estados e municípios com autonomia total para criarem os impostos que bem entenderem, são responsabilizados pela arrecadação, pela gestão dos seus tributos. Elimina-se nesse projeto toda e qualquer transferência de renda de estados para municípios ou de união para estados ou para os municípios. Os fundos de participação, a não ser alguns fundos de desenvolvimento regional, mas é uma outra coisa, uma outra espécie de fundo, deixariam de existir. Portanto, a PEC 7, ela cria uma federação que brotou de baixo para cima, ou seja, uma federação autêntica, onde cada município ou cada estado é um país em si mesmo, tem autonomia, tem base de custeio das atividades da União. Portanto, uma federação perfeita, com absoluta descentralização e plena autonomia aos entes federados, é o que a PEC 7 propõe. No outro lado, nós temos a PEC 45. E a emenda 2 da PEC 45, que é o projeto do deputado Bivar, do deputado Peternelli. A sua é a 20. E a do Bivar, acho que é a... Então, desculpe, eu troquei aqui. A emenda 20 do deputado Peternelli, ela do ponto de vista do Pacto Federativo, ela cria um imposto único, da mesma forma que o Simplifica Já, mas o Simplifica Já não cria um pacto federativo, porque ele cria o IVA, ele mantém as competências de União, Estados e municípios, ainda que ele pretenda simplificá-lo.
A PEC 110, ao criar o IVA dual, está no meio do caminho. Ela, de certa forma, mexe no Pacto Federativo ao tirar competências tributárias de estados e municípios e congregá-los num só, mas a PEC 45 não, ela é radical e ela simplesmente junta tudo. E essa é uma comparação que eu acho muito importante na avaliação do andamento do projeto de reforma tributária no Brasil. Uma segunda característica que me parece interessante é a desoneração de trabalho. Como eu disse, a PEC 7 é o único projeto que explicitamente trata da desoneração do trabalho. Tanto a emenda 20 quanto a emenda 2, do deputado Peternelli e do deputado Luciano Bivar, tem a desoneração da folha quase como um subproduto, porque ao criar o imposto único, elimina-se vários tributos, inclusive a contribuição patronal, sobre o empregado e sobre o empregador. Então, é um subproduto, mas, de fato, fala na desoneração. Agora, a PEC 7, ela desonera, mas não tanto quanto a emenda 20 nem a emenda 2, apesar de é o primeiro projeto que coloca explicitamente o tema desoneração de folha como um dos objetivos desse projeto. Por que é que eu digo que não é uma desoneração plena, como é a 20 e como é a 2? Porque a PEC 7 desonera apenas o empregador e não desonera o empregado. Ela elimina apenas o CCP, a contribuição previdenciária patronal. Tá? Portanto, ela é uma desoneração explícita, mas ela não chega às suas últimas consequências, como a emenda 20 e a emenda 2 fazem, ainda que como subproduto dos seus projetos. Simplificar já a PEC 110, falo em desoneração da folha, abrem espaço para desoneração de folha, mas com restrições, com limitações, e é uma desoneração de folha que, na maior parte das vezes, desonera, mas onera outras partes da economia, ao passo que nos demais projetos não é tanto assim. E a PEC 45 sequer toca na questão da desoneração de folha explicitamente. Essa, portanto, é uma outra característica que eu acho que vale a pena chamar atenção na PEC 107, e nas conclusões eu vou me referir a isso. O próximo é a questão de uso de IVAs. Isso aqui eu já mencionei para vocês, a PEC 7 não usa IVA, a emenda 20 também não usa 20. A emenda 2, ela, como é um projeto de imposto de reforma tributária apenas dos impostos federais, mantém os IVAs estaduais, mantém a estrutura tributária em estados e municípios, da mesma forma que o tributário, portanto, para no meio do caminho. E a PEC 45 e a PEC 110, pelo contrário, colocam os IVAs no ponto ou no local central dessas propostas. O próximo slide, por favor. Na minha avaliação, quais são os avanços que a PEC propõe? Primeiro, essa desoneração parcial do trabalho. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. É uma coisa que a sociedade brasileira clama, com uma gravidade extrema no atual momento. Nós temos hoje 40 milhões ou mais de desempregados, subempregados, autônomos, informais, ou seja, contando os chamados invisíveis, mais o desemprego aberto, mais o subemprego, são 40 ou 50 milhões de pessoas. E é um absurdo, é contra-intuitivo que numa sociedade como essa, com 12% de desemprego aberto, e mais esse contingente de subempregados, nós tributemos a folha de salários ou o trabalho com a intensidade que nós propomos. E não vamos esquecer que é uma tributação pesada que incide tanto no empregador quanto no empregado. 8 a 11 no empregado, 20% no empregador, sem teto, e, consequentemente, é um dos fatores que certamente desestimula a abertura de novos postos de trabalho e a contratação de mais contingentes de mão de obra. O segundo aspecto é a questão da responsabilidade fiscal. Eu acho que, indiretamente,
ainda que seja a maior fraqueza da PEC 7, é também a sua maior sinalização do que o Brasil deveria ser. Quem não quer um país onde estados, municípios tenham responsabilidade fiscal, tenham condições de administrar os seus orçamentos, administrar suas economias, serem responsáveis pelos seus atos, prestarem contas também da política tributária aos habitantes de seus municípios, dos seus estados ou do país. E isso o nosso sistema tributário simplesmente não faz. Nós vivemos com uma teia quase que incompreensível de transferência de renda de estados para municípios, de união para estados e para municípios, aonde a responsabilidade fiscal, com muita frequência, é simplesmente empurrada para o nível superior na escala federativa. Os municípios vivem de transferências, não criam a gestão, a administração e nem a responsabilidade necessária para serem autossuficientes. E o projeto, né, a PEC 7, força em todos os níveis de governo essa responsabilidade fiscal. É um ponto importante. Se estamos maduros para absorver esse recado e para absorver esse desejo, é um outro problema que, na fase de conclusões, eu vou trazer aos senhores. Um terceiro aspecto que eu também gostaria de chamar a atenção é que esse projeto, indiretamente, ele melhora as práticas políticas, porque na medida em que cada município e cada estado se torna responsável pelas suas receitas, pelos seus impostos, pela sua tributação, é evidente que os gestores desses níveis de governo serão mais cobrados, terão mais responsabilidade a partir da autonomia que esse projeto concede aos vários níveis de governo no nosso país. Ele evita a complexidade dos IVAs. Esse é um ponto que eu me bato bastante. O imposto sobre valor agregado é tipicamente um imposto cuja vocação é ser utilizada em estados unitários. Estados federativos no mundo inteiro enfrentam enormes dificuldades, custos e burocracia para implantarem IVAs. Quer dizer que não é possível? Não, é possível. O Canadá fez, com muita dificuldade, está longe de ser simples, como muita gente diz que é, longe disso. A Índia acabou de fazer, está causando praticamente uma instabilidade gigantesca no país. Inclusive, o estado de Caxemira sofreu uma intervenção federal por conta da aplicação do IVA nas circunstâncias da Índia. Enfim, então não é tranquilo que o IVA seja possível e bem aplicável, com baixos custos, sem sonegação, sem evasão, com baixo nível de litigiosidade em países federativos, né? Portanto, ele tem uma vocação para estados unitários. Aí é tranquilo, o IVA é uma forma, é um mecanismo, não é um tributo diferente. O sales tax americano, o IVV e o IVA é o mesmo imposto, incide sobre o consumidor final. A forma de arrecadação é que é diferente. E em estados federativos é muito difícil. Portanto, eu vejo como uma vantagem, ou como um ato de coragem, essa PEC 107 dizer, olha, vamos fazer que nem os Estados Unidos, não vamos, ainda mais os Estados Unidos, que tem grande autonomia dos estados, não tem IVA. Isso foi amplamente discutido desde o século passado. O Congresso americano sempre discutiu a implantação de IVA, ainda continuam discutindo, mas optaram por não implantar um IVA. A Alemanha é um outro exemplo que constantemente é tido como um exemplo de sucesso de uso de um IVA. É verdade, só que lá, o que eles fizeram? Unificaram a arrecadação, o governo central arrecada tudo e simplesmente depois distribui para os estados. Então, praticamente, é um IVA central que houve, através de uma negociação política, uma distribuição para os estados, mas quem arrecada é o governo federal. Então, é um estado federativo, mas o IVA é aplicado como se ele fosse um estado unitário. Portanto, o que esse projeto vê
E eu vejo isso como um ponto positivo para debate, como eu disse, ainda há espaço para IVAs no Brasil, mas como um ponto positivo, precisamos desmistificar a ideia que o IVA é um imposto perfeito. Não é, está longe disso. Tem altíssimos graus de cumulatividade, gera inúmeras cadeias de litigiosidade que fazem com que nós tenhamos 5 trilhões de litígios fiscais em andamento no país, que é uma taxa absolutamente astronômica comparativamente a qualquer outro país, e com custos, evidentemente, de conformidade bastante elevados. Portanto, eu vejo também como um avanço a colocação desse tema no rol dos debates da reforma tributária. E o ponto que me parece o mais importante de todos. E aí eu tenho a impressão que todos os que discutem reforma tributária serão favoráveis, mesmo aqueles que defendem um IVA. O fazem por quê? Porque se deseja desonerar a produção. Seria o ideal, que é o que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos, como não tem o IVA, desonera a produção. Os defensores do IVA, já que existe uma incidência também sobre a produção, tentam torná-la mais neutra possível, o que ocorre em condições muito especiais, muito específicas. Já este projeto não. Ele desonera por completo a produção, ou seja, empresas produtoras não serão tributadas nem na compra e nem na venda de insumos para o processo de produção. Os bens de consumo serão tributados na ponta e há absoluta isenção e imunidade. Não existe tributo sobre o processo de produção. Essas são, na minha avaliação, 3 pontos muito positivos nesse projeto. Infelizmente, existem também pontos negativos que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e, infelizmente, vou ser obrigado a dizer que os pontos negativos, do meu ponto de vista, sobrepujam os pontos positivos, pelas razões que eu vou tentar descrever aqui aos senhores. O primeiro deles é que ele modifica radicalmente o Pacto Federativo, como eu disse para os senhores. Dá autonomia total para estados e municípios. Cada nível de governo vai ter que viver segundo as suas próprias condições, segundo as suas próprias possibilidades, com as suas receitas, com as bases tributárias que cada um tem, e não haverá transferência de recursos orçamentários, a não ser com projetos que serão definidos no orçamento, isso pode acontecer, mas receitas próprias de estados e municípios, cada um deve ter o seu, administrar a sua e gerir a sua economia de acordo. Esse é um ponto que, como eu disse, é muito difícil de ser aceito num país com o nível de desigualdade e de pobreza que nós temos no Brasil. Um modelo como esse, deputada Bia, vai levar a 70% dos estados não terão condições de sobrevivência econômica. 5.000 municípios dos 5.600 também não terão como sobreviver com recursos próprios. Então, por si só, isso já significa uma revolução que vai envolver, inclusive, a refundição de estados, a junção de municípios, formas de se gerar convênios para a administração de tributos que simplesmente municípios pequenos e médios não terão condições de administrar. Não é só por falta de competência de gestão, não. É por falta de base tributária. Qual é a base tributária de um pequeno município de 50.000 habitantes? Qual é a base tributária para que ele receba o que ele recebe hoje através dos fundos de participação do município? Não há. Não há como tributar quando não há riqueza. Tem que haver riqueza, tem que haver fluxo de dinheiro, de recursos, de capitais, para que a base tributária exista. Boa parte de estados e municípios simplesmente não atingem esse limiar mínimo de base tributária, de riqueza, de produção, para permitir que eles sejam autonomamente administrados com os impostos que lhes são transferidos. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção, a desoneração do trabalho é apenas patronal.
Essa também eu diria, uma falha do projeto, porque eu acredito que a desoneração de folha ela deveria ser total, inclusive do empregado, né? E isso poderia garantir um apoio político, etc., que não seria obtida quando se exonera da tributação apenas o empregador, ainda que esse item seja custo e vai para o preço do produto. Quer dizer, mesmo o assalariado também é favorecido se há uma queda no custo laboral e, consequentemente, isso poderá, dependendo das elasticidades de demanda e oferta, poderá significar uma redução no preço da mercadoria, poderá significar também algum aumento de lucro para o empregador, mas eu acredito que a resposta para essas perguntas seria a desoneração total, tanto do empregador quanto do empregado. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é esse que eu acabei de mencionar. Teoricamente, com cada nível de governo tendo à sua disposição 3 impostos que lhes são permitidos implantar, teoricamente, um habitante num município pequeno pode ter 6 tributos, ou 9 tributos para pagar. Ele pode ter 3 impostos de renda, 3 impostos de venda a varejo, e 3 impostos sobre patrimônio, cada um com uma incidência de um nível de governo, da União, que se aplica a todo o país, do Estado aos moradores do Estado e do município ao morador do município. É evidente que isso vai significar, sem dúvida alguma, convênios cruzados, tributação conjuntas, municípios delegando poder para estados tributarem em nome deles e depois repartirem, mas aí é uma outra coisa. Mas cada um deles terá autonomia, ou cada indivíduo, cada residente, no último nível da federação, poderá, teoricamente, em tese, ter 9 tributos a pagar. 3 de renda, 3 sobre vendas a varejo e 3 sobre patrimônio, o que me parece, evidentemente, inviável na situação que nós vivemos, né? Como eu já mencionei, isso vai inviabilizar um grande número de estados e municípios, pelas razões que nós já discutimos aqui. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que este projeto ele não tem mecanismos de transição, alterações assim tão drásticas, tão radicais no modelo tributário brasileiro, no mínimo, exigiriam mecanismos de transição que eu imagino possam ser bastante longos, ele não tem. Isso é uma coisa que pode ser facilmente sanado, mas é um ponto que me chamou a atenção no projeto. Eu estou me atendo ao projeto e à justificação do projeto, não estou falando mais nada. O financiamento solidário de Seguridade Social não estados e municípios, essa é uma outra coisa. A Seguridade deixa de ser uma obrigação da União, e passa a ser uma obrigação de financiamento de União de estados e de municípios. Tanto o imposto de renda quanto o imposto sobre vendas a varejo deverão alocar partes da sua arrecadação para o financiamento da Previdência, não é? Isso, eu acredito que implica riscos muito grandes, complexidades administrativas. Eu acho que se há um tema, um setor da economia crucial, importante, fundamental, eu diria quase que fatal no caso de insucesso, a Previdência deveria permanecer sob o controle da União e não ter as suas responsabilidades divididas com estados e municípios, ainda mais em situação de enorme fragilidade financeira, como eu acabei de demonstrar aos senhores. O impacto nas alíquotas do imposto de renda e do Sales Tax para financiar a Seguridade e também para financiar as suas próprias atividades será muito elevada. Eu vou rapidamente mencionar para vocês aqui um cálculozinho do que eu acho que vai ser necessário para a alíquota desse imposto. Fiz um avião vindo para cá assim, em cima do joelho, sem nenhum rigor, mas eu vou mencionar isso para vocês. O impacto
no sales tax e nas alíquotas do imposto de renda terão que ser muito elevados para financiar não só a Seguridade, como também os recursos necessários para a gestão dos seus próprios níveis de federação. E me parece que o poder residual, não há previsão de uso do poder residual da União para financiar Seguridade. O artigo 195 proposto elimina outros tributos no financiamento da Seguridade, inclusive o poder residual da União. Ou seja, eu acho que esse projeto fragiliza muito a gestão e a solvência da Seguridade brasileira. Sistema S, pela proposta, passará a ser opcional. Os senhores já imaginam o nível de oposição, o Luiz Dinésio já viveu muito isso, o nível de oposição que o tema enfrentará, acabar com o Sistema S, e ele será opcional, ou seja, ele deixará de existir. Não existe, quer dizer, o free lunch vai ser a regra, deixará de existir. Dificilmente o Sistema S sobrevive com a mesma pujança e o mesmo nível de atividade. Se é bom ou ruim é outro debate, como eu falei, isso, não quero debater isso, mas dificilmente o Sistema S... E será um foco de oposição poderosíssimo a esse projeto. Outro item que me chamou a atenção na análise, ele necessita de maior apoio político para a sua viabilização, não é? E eu me pergunto quais são os focos que vão se sentir, eu não diria privilegiados ou que vão se sentir beneficiados, mas eu sinto esse projeto um pouco utópico, um pouco idealista e que ele não consegue, digamos, descer na base das negociações com os vários setores de forma a envolver, como a PEC 45 fez, como a PEC 110 tem, um grupo de defensores, uma articulação de grupos interessados e defensores desses projetos, com todos os méritos que os projetos merecem. Eu vejo dificuldade para a PEC 7 angariar este apoio necessário. E, finalmente, eu acho que eu não vi nenhuma avaliação de impacto desse projeto. O que é que vai acontecer com estados, o que é que vai acontecer com municípios, quais são as alíquotas necessárias, quais são os impactos que isso pode ter no crescimento da economia, na distribuição de renda, na progressividade ou na regressividade dos impostos. Me parece um projeto bem elaborado, não, bem orientado, com uma direção muito clara, mas carente de bases de sustentação técnica e econômica para validá-lo. E dificuldades para... Ele foge. Dificuldades para todo ente federado. De novo, eu repito isso, e na justificação do projeto, uma frase me chamou a atenção, da lavra do próprio deputado Luiz Felipe. Cada estado ou cada município tem que equalizar suas contas da melhor maneira que entenderem, ou seja, vão ter que se virar sozinhos. Essa é uma frase forte. Cada um vai ter que se virar da melhor maneira que entenderem. E isso, num país desigual, num país onde São Paulo contribui com 70% da arrecadação e transfere 65% para outros governos, e fica com 5% do que ele recolhe em benefício. Num estado, num país com essas características, extrema desigualdade, eu acho muito difícil um projeto como esse avançar com sucesso, da forma como está. Conclusões, e aqui eu termino. Primeira conclusão que eu tiro, são mudanças radicais no modelo tributário e podem inviabilizar sua aprovação, principalmente em países com níveis de desigualdade regionais acentuadas, como é o caso do Brasil. Segundo, pode gerar enorme complexidade ao pulverizar competências tributárias, né?
não só dificuldades de implementação, como falhas de implementação, impactos burocráticos de toda a ordem, para fazer com que cada um dos 5 mil municípios e 27 estados tenha um imposto de renda, um sales tax, sem falar na dificuldade de arrecadação do próprio sales tax. Nos Estados Unidos existe um respeito, uma ética tributária, onde o sales tax já passou a ser um modo de vida do americano. Ele vê na vitrine um preço, ele sabe que vai ter um imposto depois, isso é a coisa mais tranquila. Aqui no Brasil, eu acho que nós não temos essa tradição. Estamos acostumados a pagar o preço da mercadoria. Quando alguém vai falar, vamos pôr mais, a primeira pergunta é, vamos rachar isso, vamos dividir. E eu não vejo como este tipo de tributação evite a evasão num país com nível de desenvolvimento, de responsabilidade da nossa cidadania, como nós temos no Brasil. Eu não vejo como cobrar IVV de cada lata de cerveja, de cada lata de alimento ou quilo de arroz, em cada venda ou cada armazém do país. Em locais, às vezes, ermos e bastante distantes. Portanto, eu vejo muita complexidade da implantação, primeiro, da pulverização e, particularmente, pela responsabilidade que é dada aos sales tax, que seria maravilhoso. Desonerar a produção é uma coisa que todo mundo quer. Está aqui um industrial, o deputado Alex Fontaine, se falar para ele, olha, vamos criar um sistema onde a desoneração é totalmente exonerado, tenho certeza que ele vai aplaudir. Agora, não sei se esse tributo vai ter as condições de substituir essa arrecadação e, portanto, eu sou um pouco pessimista no que diz respeito a isso. E uma outra conclusão que eu queria chamar, ainda que eu veja o tema central do projeto como de difícil aprovação, reconhecendo todos os seus méritos, acho que ele pode ser aperfeiçoado, ele chama a atenção para um modelo novo, quem sabe que possa balizar a nossa política nas décadas seguintes, para a gente caminhar nessa direção, mas apesar de toda essa dificuldade, eu acho que agora ele pode ser um veículo importante para a mais urgente e necessária questão tributária que nenhum outro projeto trata com o mesmo interesse, que é a desoneração do trabalho. Acho que se esse projeto for transformado num veículo real de desoneração de folha de trabalho, ele poderá prestar um grande serviço ao país. Outra conclusão que eu chamaria a atenção, algumas dificuldades, não ficou claro no projeto, ele inviabiliza benefícios tributários, não sei como vai funcionar o Simples, que é um sistema unificado que pega a União, Estados e municípios, com esta separação de competências, praticamente se vai ter que recomeçar do zero qualquer sistema simplificado agregador, como é o Simples. Zona Franca de Manaus também provavelmente será fortemente abalada por esse projeto. E o ponto que eu já mencionei, que é a difícil cobrança do imposto de vendas a varejo. E, finalmente, uma outra que eu queria mencionar aqui antes, que o financiamento de seguridade com eliminação, aquilo que eu já mencionei também, com a eliminação das contribuições. O projetor resolveu brigar comigo mesmo. O financiamento de seguridade com a eliminação de contribuições sociais vai impor alíquotas elevadas nos demais tributos previstos. E aqui eu termino a minha apresentação e, como disse, gostaria de deixá-lo só com uma observação que me parece relevante, né? Eu vi, se quiser deixar meu e-mail ali, se alguém tiver interesse depois para eventualmente me procurar. A PEC 107, ela extingue contribuição social sobre o lucro líquido, ela extingue o PIS/COFINS, o IPI, CID, imposto de importação, CPP, contribuição patronal, previdenciária, salário e educação, ICMS, IPVA, ITCMD, ISS, ITBI. Elimina tudo isso. Muito bom. Esses tributos vão ter que ser substituídos.
para se manter a arrecadação constante, distribuída entre 3 níveis de renda. De imposto. O imposto de renda, ou imposto sobre patrimônio, ou imposto de vendas a varejo. Vamos fazer só os impostos sobre consumo. Só sobre consumo. Ou seja, só o que se deixa de arrecadar de ICMS, de IPI, de ISS, de PIS/COFINS, de CID, né, a alíquota a ser usada no IVV exigirá o valor de 22%. É inviável. Estados Unidos, maior é 9%, se não me engano. Em alguns casos é um pouco mais, a média é 8%. Uma alíquota de 22% no imposto de venda a varejo, que já é difícil de arrecadar. Ele substituirá esses impostos aqui, desde que não haja evasão. Mas esse é um imposto naturalmente tendente a altíssimos níveis de evasão pelas razões que eu descrevi para vocês. E supondo-se que este imposto vai incidir sobre toda a venda a varejo. Varejo normal, varejo industrial, varejo agrícola, serviços, intermediação financeira também. Então, tudo isso tendo uma incidência de 22% no preço final, me parece inviável. E se os dois impostos, renda e consumo, como previsto, ainda devem substituir o CPP, que é eliminado, isso vai significar ampliar em mais 3 pontos percentuais a alíquota desse imposto. Portanto, para ele garantir neutralidade arrecadatória, a alíquota teria que ser de 25%, o que é completamente inviável. E, nesse caso, eu estou pressupondo de que a compensação a CPP seja feita 50% com imposto de renda e 50% com imposto de rendas a varejo. É isso, presidente. Como eu falei, eu quis fazer uma análise explicitamente sobre a questão da PEC 107, vi pontos positivos, a PEC 7, vi pontos positivos, eu vi uma sinalização muito saudável para o nosso país, do ponto de vista de responsabilidade fiscal, aprimoramento da nossa federação, independência, respeito aos vários níveis de governo, responsabilização política, responsabilização econômica, orçamentária, tributária, todos esses são pontos muito positivos. Desoneração total da produção, é um ponto fantástico, importante, mas na configuração com que ele me parece, ele está sendo apresentado, eu acredito que será um projeto com boas sinalizações para debates futuros, mas difícil encaminhamento no momento em que estamos precisando tanto de uma reforma tributária. E lembrando que, se for um instrumento para, pelo menos, avançar na questão da desoneração de folha, já estaremos dando um passo gigantesco para aprimorar, quem sabe, a PEC 110, para aprimorar, quem sabe, a PEC 45, e aí nós poderíamos construir alguma coisa mais coerente com a nossa realidade. Era isso, presidente. Desculpe se me alonguei um pouco do tempo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos Sintra. E você encerrou com o que eu mais gostei de ouvir, desoneração da folha de pagamento. Quem a gente fizer por aqui que não pague isso, não vai valer a pena. Muito obrigado.